vos saudar a todos na paz do Senhor. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui nesta manhã, para junto nós louvarmos e bendizer o seu nome. Irmã Ginalva, Deus abençoe pelo carinho. Aqui eu quero saudar toda a coordenação do círculo de oração. Louvar a Deus também pela vida do meu amigo particular, né? Os pregadores falam assim, né? Amigo particular, pastor Samuel, que tem sido bênção em nossas vidas, amém? Essa congregação de Santa Cecília tem sido bênção em nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, para não ficar em minhas palavras, abra comigo a sua Bíblia. O texto que nós vamos discorrer aqui nesta manhã é um texto bem conhecido de todos. No seu capítulo 16 de 1 Samuel, livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 16, versículo 4 até o versículo 7. Esse texto, ele é bem conhecido de todos os irmãos. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diz amém. Nós estaremos, presbítero Paulo Adriano, Deus abençoe sua vida poderosamente. Ontem estávamos falando do Senhor, não foi mal não, tá? Foi bem. Eu estava indo com Davi para o serviço e a gente estava conversando acerca da sua pessoa. Deus continue te abençoando poderosamente. Leiamos a palavra de Deus que diz assim: fez Samuel o que disse o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? 5. Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. O 6. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, não temos nada de novo para trazer acerca desse texto, além do que a Bíblia ela já nos revela, do que a Bíblia já é clara para nós. Nós estamos vivendo aqui um período dos juízes, e Samuel é o último juiz que julga as causas do povo de Israel. A Bíblia diz que Samuel, como último juiz, ele foi um bom juiz, ele não foi um mau juiz. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele também foi juiz de Israel. Interessante que esses 3 ofícios que Samuel exercia, ele exercia com muito afinco, com muita dedicação. A Bíblia vai dizer que em um determinado momento, que em um determinado tempo, o povo agora, vendo que as nações vizinhas, vendo que os seus vizinhos tinham um rei, que era o rei que batalhava as suas guerras, que era o rei que estava junto ou que estava governando sobre eles, a própria palavra vai dizer que o povo de Deus chega para Samuel e diz o seguinte: olha, nós estamos observando, nós estamos vendo que as nações outrora têm um rei e nós não temos um rei. E aqui eu faço uma observação e precisamos fazer uma observação acerca de só que o povo não estava entendendo que muito mais do que um juiz, muito mais do que um rei, o povo tinha o próprio Deus, que era o Deus que cuidava deles,
que era o Deus que estava regendo o povo. O povo não tem isso, não leva isso em conta. E a Bíblia vai dizer que quando o povo fala isso para Samuel, Samuel entristece o coração. Samuel fica desolado, porque ele entendia que o povo estava o rejeitando, que o povo não estava mais querendo ele como sacerdote, como profeta, ou até mesmo como aquele que estava resolvendo a causa do povo. E a Bíblia diz que o profeta Samuel, como todos nós fazemos, foi para onde? Chorar diante de Deus. Foi se lamentar diante de Deus, foi reclamar com Deus. E disse: Deus, o povo não me quer mais como juiz. E Deus conforta o coração de Samuel. E é interessante isso aqui, porque toda vez que nós estamos precisando de algo, ou que nós estamos passando por algum problema, que nós vamos diante de Deus, Deus conforta o nosso coração. É por isso que crente não pode viver afastado da presença. É por isso que crente, ele tem que ter o seu momento com Deus. Ele precisa estar diante de Deus, porque quando você entra diante de Deus, por mais que seja o teu problema, ele sempre vai dar um jeito de te acalmar. Já viu aquela vez que nós vamos diante de Deus, que a nossa alma está aflita, nossa alma está abatida, está amargurada, está sofrendo, o nosso coração está aflito? E quando nós saímos de diante de Deus, nós saímos com a nossa alma tranquila, com o nosso coração tranquilo, é porque a presença de Deus acalma, é porque a presença de Deus tranquiliza. O simples fato de sabermos que nós temos um Deus que cuida de nós, isso nos dá tranquilidade, isso nos dá segurança, isso nos dá paz. E esse tema é um tema muito sugestivo, o Deus que cuida, porque desde a eternidade, passa geração a geração, Deus sempre tem cuidado do seu povo, Deus sempre tem cuidado de nós. Sim, por que não falarmos de uma trajetória, mais de 2 anos que estamos vindo aí? Todo esse tempo Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua família. E quando Samuel está diante de Deus, Deus diz para ele: Samuel, fica tranquilo, porque o povo não está te rejeitando, este povo está me rejeitando. Entenda, Deus está dizendo que o povo não está rejeitando o profeta, Deus está dizendo que o povo está rejeitando ele próprio, para que ele não reine sobre o seu povo. A Bíblia vai dizer que agora o Senhor dá o conselho a Samuel, dá para o povo o que ele está pedindo, porque às vezes Deus faz dessas coisas, às vezes Deus não quer nos dar, porque não é benéfico para nós, mas às vezes ou todos nós diante de Deus, clamando e buscando por uma causa, é impossível de Deus não agir, e é impossível de Deus não resolver. E quando Deus resolve, o que nós fazemos? Não precisamos mais orar, não precisamos mais ir no ciclo de oração, não precisamos mais buscar, não precisamos mais fazer o acontecer. Por quê? Porque nós agora já resolvemos o problema. Só que o interessante é que nós vamos ver pela frente do texto, é que não é isso que caracteriza um homem cheio de Deus. Não é que dizer porque quer dizer que porque ele foi cheio uma vez, que ele sempre será cheio. Não quer dizer que ele profetizou uma vez, que ele sempre será profeta. E agora você vai entender o texto para nós adiantarmos um pouco aqui. Agora você vai entender o texto que eu li. A Bíblia diz que agora já está Saul sobre o trono de Israel, já está Saul fazendo tudo que desagrada a Deus, já está Saul desobediente, fazendo, aleluia, aquilo. Deus dava uma ordem, mandava ele fazer uma coisa e ele fazia outra. Deus usava o profeta, ia lá, falava uma coisa e ele fazia outra, até o dia que Deus deu uma ordem para Saul e ele desobedeceu. E a Bíblia diz que quando ele vai contra o rei Agag, a ordem era para exterminar meninos e crianças, animais, exterminar tudo, não deixar nada vivo. A Bíblia diz que ele escolhe o melhor do povo, ele escolhe, aleluia, os gado melhor, ele escolhe as finanças melhor, ele escolhe tudo que é de bom e ainda deixa Agag vivo. A Bíblia diz que aí foi o fim da picada, aleluia. Foi aí que Deus disse: não tem mais jeito de manter esse camarada, porque Deus é um Deus que dá oportunidade, Deus é um Deus que sempre está procurando um relacionamento conosco. Mas no momento que
porque nós negligenciamos isso, Deus disse, não dá para mim, não tem como, ele não me ouve, ela não me ouve, eu estou falando, mas não está me ouvindo, eu estou falando, mas não está me obedecendo, não tem como. A Bíblia diz que quando Samuel vai até Saul, e que chega até ele, que diz, por que fizeste isso, desobedecer-te uma ordem direta de Deus, porém Deus agora está te destituindo do trono. A Bíblia diz que quando o profeta vira para ir embora, ele segura nas orlas da veste e rasga. O profeta diz assim, como essas vestes foram rasgadas, Deus está rasgando o teu reino. Deus está te destituindo, está te tirando. A Bíblia diz que Deus agora chama o profeta mais uma vez e diz o seguinte, olha, vai até Belém, dos filhos de Jessé tem um que eu estou separando para ser rei, para reinar. E a Bíblia diz que o profeta disse, olha, como que eu posso fazer isso? Sabendo Saul vai me matar, porque se caracterizava como traição, alguém que estava traindo o rei, estava consagrando alguém para o lugar do rei, sendo que o rei ainda estava vivo. E a Bíblia vai dizer duas escolhas. Primeira escolha do povo, Saul. Segunda escolha de Deus. Agora vamos ver qual que é a diferença, se há diferença da escolha de Deus para a escolha do povo. A Bíblia vai dizer que quando Samuel está em Belém e que convida o povo para o sacrifício, e com ele a família de Jessé, a Bíblia diz que entre os filhos de Jessé tinha 7 filhos que estava apto a assumir o trono. E o primeiro dele, o capítulo 6, diz o Senhor, capítulo 16, versículo 6. Entrando ele, viu Eliabe. Entrando Samuel, viu Eliabe. E Eliabe era tão belo quanto Saul. Eliabe ele já era do exército, ele já tinha habilidades de guerra, ele já sabia aleluia, entrar e sair diante do povo. Então observe que o profeta, quando vê, ele diz verdadeiramente, aqui está o ungido do Senhor. Por quê? Porque Saul está deixando o trono, e ele lembra de quando ele consagrou Saul, que Saul era jovem, e agora ele está dizendo, certamente aqui, porque o jovem Eliabe também era um jovem belo, era um jovem de boa aparência, era um jovem que já era guerreiro, e para ser regente do povo, para ser o rei, tinha que ter habilidades com batalha, tinha que ter habilidades com guerra, tinha que ter habilidade com estratégias de guerra. E agora ele diz, olha, certamente está diante de mim aquele que o Senhor tem escolhido, aquele que o Senhor tem ungido. Só quando ele passou Eliabe, e ele disse, certamente o Senhor ungiu. E aqui eu não julgo o profeta, e aqui eu não julgo a primeira impressão do profeta Samuel, não. Por que eu não julgo? Porque o primeiro rei que ele tinha que ele tinha consagrado, era um rei à altura, e agora ele estava escolhendo outro rei, segundo ótica humana, era melhor do que Saul. Só que aí, olha o que Deus disse. O Senhor, porém, disse a Samuel, não atentes para a sua aparência física, nem para a sua altura, porque eu, o Senhor, o rejeitei. Deus está dizendo, eu estou rejeitando. Entenda o texto. O Senhor não vê como vê o homem, Samuel. O homem olha para o que está na aparência. Isso aqui é muito sério. Está acontecendo muito em nossos dias, em nossos tempos. Aquele que se apresenta melhor, aquele que tem uma condição melhor. E às vezes Deus não chamou, mas porque se apresentou melhor, porque tem uma boa oratória, porque prega, porque ora. Isso não quer dizer que o camarada está apto para o ministério ou para o serviço do Senhor. Porque o Senhor olha para o Senhor não olha como vê os olhos, mas o Senhor olha para o coração. E a Bíblia diz que passa-se os 7 filhos, e o profeta faz uma pergunta, porventura acabou? Ele disse, tem um, sabe quando uma certa feita eu fui pregar no estado, aí, e quando eu cheguei lá, eu subi no púlpito, né? Hoje eu estou gordo, mas antes eu era magrelinho.
só tinha orelha, a orelha era maior do que o corpo todo, né? E eu estava sentado, um monte de pastores, uma igreja muito grande, e eu vi quando perguntaram assim, quem que vai pregar? Olhava para os ternos dos camaradas assim, olhava para os sapatos tudo lustrado, eu falei, Jesus, quem que vai pregar? E aí eles falaram assim, ó, quem vai pregar é aquele velho lá de Minas Gerais lá, falou que é pregador, ó a expressão, falou que é pregador. Fiquei assim, falei, Jesus dos crentes, onde que eu vim parar? E eu vi olhando e comentando e cochichando, e depois Deus falou ao meu coração e falou, ó, fica tranquilo que hoje eu vou te honrar nesse lugar, nesse negócio. E aí nós começamos a pregar, e Deus começou, e verdadeiramente Deus honrou. E no final, aí no final tudo muda. Aí no final tu é profeta, aí no final tu prega muito, tu é cantor, tu é cheio de Deus. Porque no final, porque depois que viu, né? E você também nesse momento não pode ficar grande, não pode se engrandecer, não pode dizer, não, eu vou mostrar aqui que eu vou fazer. Não, porque eu não faço nada, porque tu não faz nada. Porque nós estamos diante da diretriz de um Deus que cuida, de um Deus que faz, de um Deus que está no controle da situação. E aqui Deus está no controle. O povo achou que Deus tinha perdido o controle. Não, mas Deus está no controle da situação. Deus está no controle da nação ainda. Ainda que o povo não tinha escolhido ele para que continuasse, mas Deus ainda está no controle. E Deus está procurando alguém. Deus está procurando. O povo escolhe Saul, mas Deus está procurando alguém que está o quê? Olhando para o coração. Deus está olhando para o coração, porque diante de Samuel apresentou-se a aparência, mas Deus está procurando alguém que está com o coração contrito. Deus está procurando alguém que está orando no oculto e ninguém está vendo. Deus está procurando alguém que está louvando no oculto e ninguém está vendo. Deus está procurando alguém que não está procurando aplauso, ninguém está vendo. Deus está procurando alguém que está atrás de ovelha, que está cuidando de ovelha, que está cuidando de ferida. Deus está procurando essa pessoa. E quando Deus vai, procura na cidade, não acha. Deus procura, aí Deus vai para o campo. E quando Deus vai para o campo, encontra Davi lá salmodiando, adorando, glorificando. Só tinha ovelha lá, irmãos. Só tinha mato, só tinha pedra. E Saúl e Davi está cantando, está adorando, está glorificando, está dizendo, Deus, tu és bom. Deus, muito obrigado. Deus, tu és poderoso. Deus, a tua presença é grandiosa. Deus, na tua presença eu sou feliz. Está lá Davi salmodiando, adorando, glorificando, ninguém está vendo, mas Deus está de lá olhando para ele e dizendo assim, olha, o menino é ruivo, o menino não é grande, não é guerreiro, mas eu tenho escolhido, porque eu estou olhando para o coração, porque o que tem no coração dele me agrada, o que tem, Deus está dizendo, ainda que alguém olhe para a tua aparência, não está vendo nada, mas Deus está dizendo, o que está no teu coração me agrada, o que tem no teu coração está me agradando. Oh, aleluia! Oh, glória! Deus está procurando alguém que não tem medo. Deus está procurando alguém que tenha coragem. Deus está procurando porque alguém que fala por aí dá cheio, mas Deus está procurando alguém que faz, meu irmão. Deus está procurando irmãs que faz. Deus está procurando irmãs que diz assim, eu estou contigo e está de verdade. Deus está procurando, irmã de novo, alguém que está dizendo assim, eu vou orar contigo, eu vou te ajudar, eu vou segurar essa carga contigo. E não aquelas que diz que está, mas na hora que precisamos não está. Não aquelas que aqui bate nas nossas costas e diz assim, olha, Deus tem te usado, Deus é contigo, mas no WhatsApp por trás está falando mal. Não, Deus está procurando alguém que está dizendo assim, eu estou contigo e está de verdade. Deus está procurando dizendo alguém, eu vou orar pela tua causa e ora verdadeiramente. Essas as pessoas que Deus está procurando. E Deus encontrou Davi. E quando Samuel chega, e eu já encerro aqui, eu tenho 2 minutos. E a Bíblia diz que quando Davi se apresenta, um menino ruivo, não tinha aparência, o Senhor disse para ele, para Samuel, ó Samuel, esse aí, pode ungir. Se fosse eu olhar assim, olhava para os 7, falei, nossa, Deus do céu, agora vai dar muito certo não, véio. Como é que deixa de escolher um?
E é assim que Deus faz. E quando Samuel pega a botija, pega o chifre de azeite e derrama sobre a cabeça do menino, olha, se o caba já era valente, já era bravo, antes de receber a unção, a Bíblia diz que depois que ele recebe a unção, o Espírito de Deus que estava na vida de Saul, o Espírito de Deus que estava na vida de Saul fazia, epa, perdeu, não fico aqui mais nem um minuto. Encontrei alguém e foi e disse que entrou, se apossou da vida de Davi. E a Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor fez isso aqui sair, pegou e chegou na vida de Saul e entrou. E a partir daquele dia a vida de Saul foi uma vida atormentada. E a vida de Davi? Vem, urso, rasgava. Vem, não, rasgava. Falei, epa, aqui no meu rebanho, toca não. Epa, aqui, nas minhas ovelhas, vem não, rapaz. Aqui não. Tem pastor aqui, rapaz, agora, e tem pastor e está cheio do Espírito de Deus. Se quiser passar para o curral, vai ter que passar pela porta. E para passar pela porta, tem que passar pelo pastor. A Bíblia diz que o menino ficou violento. Só que Deus molda. Deus começa a moldar. Na primeira escolha, o povo escolheu alguém já pronto, aos olhos humanos. Na segunda, Deus está dizendo, eu agora vou forjar o caráter desse camarada. Eu vou forjar. E entenda aqui. E a trajetória da unção até virar rei, Davi passou por algumas coisas que quem sabe eu não suportaria. Quem sabe você não suportaria, mas era necessário para se tornar alguém segundo o coração de Deus. Primeiro, ele foi perseguido, caçaram a vida dele, quiseram matá-lo, mas depois que ele assume o trono, que ele assume o reinado, o que ele faz? Me livre, Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. Porque não é porque alguém nos perseguiu que nós devemos persegui-lo. Não é porque alguém falou mal de nós que nós devemos falar mal dele. Não é porque alguém não gosta de nós que nós temos que retribuir com a mesma moeda, não. Davi aqui ensina uma lição para nós. Porque foi Deus quem forjou, e foi Deus quem te forjou o teu caráter, meu irmão e minha irmã. Foi Deus quem te criou, aleluia. É Deus quem está cuidando de você, ainda que muita gente não reconhece, mas é Deus que está cuidando de você, da tua família, do teu esposo, do teu filho. Por mais miserável que ele seja, ou que nós sejamos, Ele está cuidando de você. Deus está cuidando de você, aleluia. Tem renovo de Deus para a sua vida. Não se preocupa, porque Deus está cuidando de você. Já cuidamos da sua história, da sua estratégia. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã dizendo, Deus, eu preciso de algo da tua parte. E Deus está dizendo, o que você precisa é da minha presença. E quando vem a presença de Deus, traz renovo, meu irmão, aleluia. Se coloca de pé, que eu já agradeço aqui a oportunidade. Deus, eu te louvo, eu te agradeço por mais uma vez o Senhor ter estado conosco nesse ciclo de oração. Queremos pedir ao Senhor que continue levantando mulheres corajosas, mulheres cheias do teu Espírito Santo, mulheres destemidas para fazer a sua obra, mulheres cheias do Espírito de Deus, Espírito de ousadia, Espírito, ó Deus, de autoridade. Nessa noite, nesta manhã, nós clamamos sobre a vida das tuas servas, e que elas não desfaleçam no meio da trajetória, no meio do caminho, mas o que teu Espírito Santo continue se esforçando e as ajudando para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Nós estamos em um grande desafio e eu tenho absoluta certeza que o nosso Deus está conosco aqui nesta manhã. Então comece a clamar a Deus aí no seu lugar. Você já fez a anotação dos seus pedidos. Comece a dizer, Senhor, renova a minha vida, Senhor. Faz tanto tempo que eu não falo em línguas estranhas, faz tanto tempo que eu não sinto a tua presença. Quantas vezes, irmãos, nós entramos aqui e oramos e cantamos, mas nós não sentimos Deus nos envolvendo. Aproveite esta manhã para dizer, Senhor, envolve-me na tua presença de novo.
alegra o meu coração de novo, traz de volta a alegria da tua salvação na minha vida. Comece a clamar a Deus aí no seu lugar, dizendo: Senhor, eu quero falar em línguas estranhas novamente. Senhor, quero ser batizado com o Espírito Santo de novo, ou quero ser batizado com o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo. Comece a clamar a Deus aí no seu lugar, dizendo: Senhor, eu quero ser usada nas tuas mãos, usado nas tuas mãos. Senhor, eu quero desenvolver alguma coisa na tua casa, no teu reino. Eu sei que o Senhor pode me usar, eu sei que o Senhor pode usar as minhas mãos, usar o dom, usar de alguma forma. Então ore a Deus nesta manhã. Espírito de Deus, aqui estão essas mulheres, estes homens reunidos aqui na tua casa, e nós estamos levantando esse clamor nesta manhã, e o que nós estamos pedindo ao Senhor é: renova, Senhor, essa tua filha. Renova, Senhor, esse teu filho. Quanto tempo que essa tua filha não sabe o que é sentir a tua presença? Quanto tempo que essa tua filha não sabe o que é derramar uma lágrima diante do Senhor? Quanto tempo que essa tua filha não sabe, ó Deus, o que é se derramar diante de ti? As amarguras, as tristezas, as angústias, os problemas, ó Deus, as raízes de ódio, de ira, têm tomado conta do seu coração, e enquanto isso o Senhor foi se afastando, mas o Senhor preparou esta manhã. O Senhor preparou essa manhã para renovar essa tua filha. O Senhor preparou essa manhã para dar uma vida diferente a essa tua filha. Toda angústia cai por terra. Toda alma angustiada hoje é curada. Toda depressão é sanada nesta manhã. O teu Espírito, ó Deus, vem com o teu Espírito sobre nós aqui nesta manhã. É o segundo dia desse propósito. A gente quer ser tocado pelo teu Espírito. A gente quer ser abraçado pelo teu Espírito. Não haveria outra razão para sairmos de casa às 7 da manhã, numa manhã fria como essa, se não fosse para ser envolvido na tua graça, se não fosse para ser tomado pelo teu Espírito, se não fosse para ser abraçado e renovado. Então renova aqui nesta manhã, Espírito de Deus. A minha esquerda vai tomando estas mulheres, estes homens instrumentistas. A minha direita aqui vai tomando em línguas estranhas. Aqui nesta igreja seja tomada, Deus. Seja renovada, seja renovada, seja renovado, seja renovado. Sinta o toque do Espírito de Deus na sua vida. Sinta o toque do Espírito de Deus te abraçando e dizendo: eu te sustento. Ainda tem vida mesmo com as dificuldades, com as adversidades, mas eu te renovo nesta manhã para essa batalha. A guerra não acabou, a peleja não acabou. Você não é um derrotado, uma derrotada, porque hoje Deus está renovando as tuas forças, dizendo: caminha novamente. Fui eu que te chamei, eu te escolhi, eu te separei, eu te ungi. Então acredita, Senhor, no nome de Jesus. Amanash. Renovo, 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 renovo. A tua igreja precisa, Deus. Essas mulheres precisam. Os homens que estão aqui nesta manhã precisam. Os obreiros desta casa precisam. Os diáconos desta casa precisam. A liderança nesta casa precisa. A juventude precisa. As crianças precisam. A gente quer ouvir barulhos de línguas estranhas nesse lugar aqui. A gente quer ver dons sendo repartidos. Então renova a tua igreja. O Senhor pode começar aqui nesta manhã. O Senhor pode começar por essas vidas. O Senhor pode começar por esses que estão aqui. Mas renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Renova.